Os argentinos voltam às ruas nesta quarta, dia 19 de março, para uma nova marcha dos aposentados. O protesto, que acontece semanalmente, denuncia o corte de políticas públicas pelo governo Javier Milei. E a expectativa para esse ato é grande, já que na última semana manifestantes foram violentamente reprimidos pela polícia. Quem está em Buenos Aires e acompanha o protesto é Bruno Falsi, historiador e jornalista, correspondente do portal Cafezinho e da agência de notícias das favelas. Bruno, boa tarde, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Queria que você comentasse o que você está observando nessa preparação para o ato, já que, como comentei, na última semana os manifestantes, muitos aposentados, foram reprimidos violentamente por parte da polícia e já há um aviso prévio de nova repressão nessa manifestação, não? Boa tarde. Boa tarde, Thalita. É sempre um prazer estar aqui com a TVT, informando ao povo brasileiro o que está acontecendo nas ruas da Argentina e os protestos contra o governo de Milei, que já fazem mais de um ano que ocorrem semanalmente, aqui principalmente diante do Congresso da Nação Argentina, como vocês podem ver aqui, onde são votados os pacotes neoliberais e as políticas predatórias de Javier Milei e sua casta política. Hoje, por exemplo, está tendo uma votação muito importante aqui no Congresso, que é em relação ao novo empréstimo ao Fundo Monetário Internacional, se já não fosse suficiente os bilhões de dólares que a Argentina deve ao FMI. E essa semana, como a gente acompanhou na semana passada aqui pela TVT, ao vivo, os aposentados foram violentamente reprimidos e os movimentos sociais convocaram uma marcha maciça, inclusive as centrais sindicais liberaram os seus trabalhadores meio-dia, horário aqui da Argentina, e eles já se encontram aqui, vocês podem ver uma concentração de algumas pessoas que vão chegando, alguns movimentos sociais vão chegando, porém o governo Milei, sabendo que isso ia ocorrer, montou todo um aparato repressor. Logo cedo de manhã, um aparato foi montado e como vocês podem ver, ninguém pode entrar dentro do Congresso Nacional. Há uma grade cercando todo o Congresso, de lado a lado, em todas as ruas, e é inclusive difícil chegar aqui na Praça do Congresso, onde os manifestantes têm que passar por diversas ruas fechadas, muitas bolsas são revistadas, somos todos revistados, e jornalistas são, inclusive, impedidos de acessar aqui o Congresso Nacional. Então, a gente tem que ficar aqui do lado de fora. Vocês podem ver aqui inúmeras televisões, houve uma solidariedade muito grande do jornalismo, jornalistas de várias imprensas internacionais estão aqui presentes, e aqui está a grade, o absurdo da grade, impedindo a livre e espontânea manifestação das pessoas. As pessoas não podem vir se manifestar diante do Congresso. Aqui do outro lado só tem forças policiais, está tudo cercado aqui, tem caminhões com tanque d'água, todo aquele protocolo repressivo que está em vigor na Argentina há mais de um ano, que é proibido fazer manifestações nas ruas da Argentina, desde que o Milei lançou o protocolo no ano passado. Eu expliquei isso melhor no programa passado. E os manifestantes já foram ameaçados, como a Thalita avisou. Hoje cedo, a Patrícia Bullrich, secretária de Segurança do Milei, já ameaçou os manifestantes que serão reprimidos, já avisou a sociedade argentina que haverá repressão aqui diante do Congresso, e para a gente se preparar. Então vocês podem ver aqui que os jornalistas, inclusive, carregam seus capacetes. Aqui tem a RT, a televisão russa, está aqui com máscara de gás, com capacete, todo equipamento, imprensa internacional e estrangeira também sendo reprimida. Eu estou aqui com a minha credencial de jornalista, por exemplo, que é um pré-requisito. A Patrícia Bullrich nos avisou: quem não levar uma credencial de jornalista pode ser confundido com manifestante, via ser baleado, como Pablo Grillo, que é um fotoperiodista, fotojornalista, que se encontra hoje na UTI do hospital com uma bala na cabeça devido à manifestação da semana passada, e ele está em estado grave, e por isso também há muitos jornalistas hoje aqui, mais do que o comum, imprensa internacional, como eu mostrei para vocês,
e todos bastante equipados. Aqui está passando outro aqui, ó, com máscara de gás, com seus óculos, aqui outro de capacete. Parece até uma situação que a gente se encontra assim em Gaza, né? Um pouco parecida assim. Se a gente não se proteger, a gente é capaz de levar balas de borracha ou balas na cabeça, como o Pablo Grillo se encontra hoje na UTI do hospital. Então, E a Bruno, expectativa aqui é um clima de muita tensão. Sim, Thalita, por favor. na semana passada, inclusive, o protesto terminou com cerca de 50 feridos, além desse caso do fotojornalista que está internado. A gente tem imagem, inclusive, do momento em que esse jornalista é atingido. Essas são imagens gerais do protesto da semana passada, a gente está acompanhando. Inclusive, queria que você comentasse sobre esse aspecto. No último protesto, vocês contaram com a participação, os argentinos contaram com a participação das torcidas organizadas dos times de futebol, que inclusive já declararam que voltam às ruas hoje como guarda-costas dos aposentados. É isso mesmo? Sim, ela faz parte dos movimentos sociais, né? Por mais que a Rede Globo de televisão tente manipular as informações, dizendo que as torcidas organizadas iniciaram a confusão como se fosse uma espécie de hooligans, elas vieram, as torcidas organizadas, cansadas de ver toda semana os seus avós apanharem nas ruas porque não conseguem pagar suas contas devido aos cortes do Milei, né? As torcidas organizadas na semana passada resolveram sair em solidariedade aos aposentados. A polícia resolveu reprimir as torcidas organizadas e perceberam que torcida organizada não é terceira idade, né? Não são senhores e senhoras de 70 anos. Então aconteceu toda essa confusão da semana passada que levou à internação grave de um companheiro fotojornalista, o Pablo Grillo. Eu estou aqui do lado com os militantes, uma deputada, a Célia Fierro, ela vai dar um depoimento, ela sempre está aqui nas ruas junto aos manifestantes, ela vai dar um depoimento em espanhol sobre o que está acontecendo. Vou passar aqui rapidinho para ela. Célia Fierro é deputada da Legislativa aqui de Buenos Aires, pelo Frente de Esquerda, que é um partido marxista aqui da Argentina. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Se escucha? Escuto bem, Célia. Muito obrigada. Buenas tardes, gracias. Bueno, hoy estamos, como cada miércoles, acompañando una jornada de lucha de jubilados que vienen reclamando porque hoy tienen jubilaciones completamente de miseria, pero además el 23 de marzo se vence una moratoria que es la forma de aquellas trabajadoras o trabajadores que las patronales no les hicieron los aportes a pesar de descontarlos o que han tenido trabajos precarios, puedan tener esta posibilidad de ir pagando todos los meses para contar con una jubilación, por supuesto, mínima e irrisoria en relación a las necesidades de las y de los jubilados. Y la política de este gobierno, no solamente de ajuste, de entrega, sino además completamente represiva y autoritaria, hizo que los últimos miércoles hayan sido muy feroces contra las y los jubilados, y eso ha llevado a una adhesión y a un acompañamiento de distintos sectores de nuestro pueblo hacia la lucha que vienen llevando adelante hace años. De hecho, esta es la movilización número 1780. Y el miércoles pasado, la represión, las detenciones completamente arbitrarias, cómo le dieron a un fotoperiodista con una granada de gas lacrimógeno y hoy está peleando por su vida, hizo que se vuelva a convocar masivamente no solo las organizaciones políticas de izquierda, sindicatos, sociales, sino que además el pueblo en su conjunto y el gobierno ha militarizado la zona, ha cerrado y vallado el Congreso para que no se pueda avanzar, para volver a intentar cercenar el derecho a la protesta, pero además porque hoy se está tratando en el Congreso un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que querían aprobar por decreto de necesidad y urgencia, que es lo que ha hecho este gobierno, mostrando que el cambio en el régimen político es muy profundo, teniendo en cuenta que está todas las fuerzas represivas del Estado en la calle, prohibiendo derechos constitucionales y además mostrando que este Congreso no sirve absolutamente para nada, sino que gobiernan con DNU y directamente
designan a jueces a dedo. Deputada, agradeço o seu depoimento, muito obrigada pela participação com a gente. Quero pedir ajuda para o Bruno, para que ele possa, inclusive, fazer a tradução de parte do que a deputada disse. Muito obrigada. Bruno, pedia para que você nos ajudasse a traduzir a fala da deputada. Ela comenta sobre, me chamou a atenção, esse protesto de número 1780, para mostrar como a população está nas ruas há bastante tempo. Sim, é muito interessante a mobilização na Argentina, porque toda quarta-feira, né, o protesto 1630, né, alguma coisa aproximadamente assim, toda quarta-feira saem os aposentados e nas quinta-feiras saem as madres da Praça de Maio. Isso é uma tradição política na Argentina já há bastante tempo, né? São milhares de marchas, tanto dos aposentados quanto das madres. Porém, o que aconteceu na semana passada e o que vem acontecendo no governo do Milei é o que ela vem falando, é o que ela falou. É algo inédito, né? Você reprimir os aposentados, senhores de terceira idade, senhoras com suas bengalas, enfim, pessoas bastante velhas. Uma senhora que foi golpeada na cabeça, que caiu no chão, com a cabeça no chão, que foi parar gravemente no hospital, mas felizmente nada aconteceu com ela, mas poderia ter sido também um caso bastante grave. Há cenas de violência contra os aposentados bastante fortes que nunca ocorreram desde a redemocratização da Argentina. Protocolo repressivo, né, que é uma lei que proíbe fazer isso que eles estão fazendo aqui agora, que é fechar ruas, né? Basicamente é crime na Argentina fechar ruas. Então eles estão falando, a polícia já está avisando que como as ruas serão fechadas, nós seremos reprimidos. E não há distinção entre, como vocês viram com Pablo Grillo, não há distinção entre manifestantes e jornalistas, inclusive médicos e o pessoal dos direitos humanos que circula por aqui para tentar ver os abusos, os abusos e a violência policial e prestar ajuda à população que está ferida, né? Então é isso mais ou menos que ela explicou para nós. Ela explicou o processo histórico que vem passando na Argentina nesse mais de um ano de governo do Milei, em que os trabalhadores jubilados, como esse senhor aqui, com seu casaco plenário de jubilados e trabalhadores jubilados, como esse senhor aqui, foi reprimido semana passada e seguirá sendo reprimido todas as semanas até que o protocolo repressivo, que é um dos principais reivindicações de movimentos sociais da Argentina, é o protocolo repressivo. Aliás, deixa eu explicar para quem nos acompanha, o ato está marcado para as 3 horas da tarde, agora são 13h10, então as pessoas começam a se aglomerar, se juntar aí na frente do Palácio do Congresso em Buenos Aires. Eu queria, para finalizar, Bruno, que você comentasse a situação dos aposentados hoje. Você comentou na semana passada para a gente, a deputada agora também comentou o porquê desses aposentados estarem nas ruas há tanto tempo e o porquê continuam nessa situação. Eu queria que você explicasse para a gente. Sim, antes de tudo achei uma cena muito interessante aqui ao lado, para vocês verem, uma bandeira brasileira aqui do lado da Argentina, de um morador aqui da região, da Praça do Congresso, mostrando a solidariedade do Brasil com o povo argentino, nesse dia hoje de muita importância da luta social contra um governo fascista que tenta reprimir o povo, né? Então a situação da classe trabalhadora aqui é dramática, né? Thalita, é por isso que ela vem saindo às ruas de forma constante e são marchas multitudinárias. Para se ter uma ideia, a Central de Trabalhadores Argentinos, a ATE, a Associação dos Trabalhadores do Estado, liberou todos os seus trabalhadores para saírem meio-dia de seus trabalhos para irem vindo para cá em direção à Praça do Congresso, apesar de ser extremamente difícil, né? As estações de metrô estão todas fechadas, ônibus não chegam até aqui, então tem que vir caminhando de forma distante. Vocês podem ver, a turma vem chegando aí ao fundo, vai se aglomerando, a praça aqui é bastante grande, a Praça do Congresso, e as reivindicações são inúmeras, né? Desde o fim das privatizações, por exemplo, as aerolinhas argentinas, os trabalhadores das aerolinhas argentinas sempre estão presentes nas passeatas, qualquer que sejam, devido ao risco de demissão, porque o Milei quer privatizar
quase todas as empresas públicas da Argentina e demitir os funcionários, né? Já são dezenas de milhares de funcionários públicos demitidos na Argentina e toda semana novos funcionários são demitidos na política de enxugamento da motosserra do Milei de vender todas as empresas públicas do Estado. Ao mesmo tempo, o Milei não resolveu a crise inflacionária do país, né? A grande razão da motosserra do Estado é para resolver um problema que o Milei alegou queria resolver vendendo o país, que é a inflação. Porém, a inflação continua castigando o país. E os salários, eles não são ajustados conforme a inflação. E esse é o problema, dos aposentados, né? Os aposentados, eles recebem um salário, hoje, passando para o real, de cerca de R$ 1.300. E há pesquisas que dizem que comprovam, dados oficiais, pesquisas de institutos de pesquisa, inclusive da PUC daqui de Buenos Aires, da Universidade Católica daqui de Buenos Aires, que dizem que para você estar acima da linha da pobreza, você precisa de um salário de R$ 1.500, né? E os trabalhadores hoje, os aposentados, eles recebem R$ 1.300. Lembrando que também o Milei cortou todas as políticas sociais do Estado, que o Estado argentino sempre foi um Estado muito presente, né? Em que dá muito auxílio à população mais carente do país. Por exemplo, transporte, luz, gás e também medicamentos, que era principalmente muito importante para os aposentados. Isso tudo foi cortado e hoje os aposentados se encontram abaixo da linha da pobreza. E não é só esse setor que passa dificuldades, né? São inúmeros os setores que os salários não são atualizados conforme a inflação. Então você tem um miserabilismo muito forte na Argentina, principalmente no serviço público, né? Médicos passam dificuldades, professores passam dificuldades e 54% da população hoje se encontra abaixo da linha da pobreza, né? Sendo que 66% são crianças e adolescentes que se encontram em desnutrição, né? Algo gravíssimo. E quando eles vão procurar um hospital público para tentar ser atendido, o hospital está sucateado, desfinanciado e com excesso de filas, aquele problema clássico do neoliberalismo, né? As universidades, como por exemplo a UBA, sem dinheiro e tudo se encontra em um estado de muita dificuldade para a classe trabalhadora que quando sai às ruas para protestar é reprimida pelo repressivo de Milei. Bruno, vamos continuar em contato. Então esse ato tá para começar, tá para ter início agora às 3 horas da tarde, por volta, né, das 3 horas, a gente vê a aglomeração de pessoas. A gente continua em contato com o Bruno, mas agradeço já a sua participação aqui com a gente, as informações que você nos traz e o panorama que você traça da situação na Argentina, viu? Muito obrigada e a gente segue em contato. Até mais tarde, até uma próxima hora. Obrigada, Bruno.